Desde o início dos tempos, o ser humano olha para o céu com um misto de fascínio e desafio. Os deuses lá em cima sempre pareceram inatingíveis, mas o homem nunca se conformou com isso. Quis subir, entender, conquistar e até roubar o fogo divino. É uma história que atravessa civilizações, desde as torres da Mesopotâmia até os foguetes modernos. Vamos ver como em cada época o homem tentou tocar o que era sagrado e o preço que pagou por isso. Se você gosta de mergulhar nas raízes profundas da nossa história e das nossas loucuras, curta o vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Vamos começar essa jornada pelos céus proibidos. Desde os primórdios, o homem ergue os olhos para o alto e sente algo inexplicável. Um chamado, talvez, ou uma provocação. O céu sempre foi mais do que apenas o espaço acima das nuvens. Era o domínio dos deuses, o lugar onde habitava o poder que governa a vida e a morte. E diante dessa imensidão, o ser humano começou a sonhar em subir. Não por mera curiosidade, mas por desejo. Desejo de entender, de alcançar, de se igualar ao que julgava sagrado. Foi assim que nasceram as primeiras construções que tocavam o firmamento. Não apenas obras de pedra, mas monumentos da vontade humana. Na antiga Mesopotâmia, o céu não era distante, ele estava ali em constante diálogo com a terra. Os sumérios acreditavam que cada cidade era um reflexo do cosmos e que o rei governava em nome dos deuses celestiais. Para manter essa ponte entre o mundo dos homens e o dos deuses, ergueram os zigurates, imensas torres em degraus que se elevavam acima das planícies. O mais famoso deles foi o de Babilônia, conhecido como Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. Subir seus degraus era, simbolicamente, subir em direção à eternidade. Mas essa escada de tijolos era também uma provocação. No alto dela, o sacerdote podia oferecer sacrifícios e orações, acreditando que quanto mais próximo do céu estivesse, mais suas palavras seriam ouvidas. Era o primeiro grande gesto de orgulho humano diante do divino. Não esperar que os deuses descessem, mas ir até eles. Essa ambição, contudo, trazia um risco, o de ultrapassar o limite invisível que separava o homem do sagrado. A história da Torre de Babel, contada depois pelos hebreus, é a tradução moral desse impulso. Um povo, unido por uma só língua, decide construir uma torre que chegasse até o céu, não para abrigar-se, mas para fazer um nome para si, para provar que podia chegar onde só os deuses reinavam. Era o primeiro ato coletivo de desafio celestial. Mas, segundo a narrativa, Deus confundiu suas línguas, espalhou-os pela terra e impediu a conclusão da torre. A mensagem era clara: o céu não é território humano. Por trás dessa história, há mais do que uma advertência religiosa. Ela revela o medo ancestral do excesso. O homem primitivo via o céu como um espelho do seu próprio poder. Quanto mais ele subia, mais percebia o perigo da queda. As civilizações do Crescente Fértil aprenderam cedo que desafiar o cosmos era brincar com forças que escapavam ao controle. Ainda assim, o impulso persistia. Cada zigurate erguido era uma tentativa de corrigir o erro de Babel, de provar que, desta vez, o caminho até o alto seria aceito. Os rituais realizados no topo dessas torres tinham um duplo sentido. Por um lado, eram atos de devoção, oferendas, incensos, preces. Por outro, eram experimentos de domínio simbólico. O homem colocava-se acima dos outros homens, no ponto mais alto da cidade, observando tudo lá de cima, como se compartilhasse da visão divina. Era um gesto que misturava fé e soberba, reverência e orgulho. O mesmo movimento que impulsiona o crescimento também prepara a ruína. A torre, no fundo, não era apenas uma construção física. Era a metáfora de um desejo que nunca se apaga, o de subir além do permitido. Cada civilização que veio depois herdou esse instinto.
As torres mesopotâmicas influenciaram as pirâmides do Egito, os templos da Índia, as montanhas sagradas dos povos andinos. Em todos eles, a ideia era a mesma: quanto mais alto, mais perto do divino. Mas os deuses, segundo os antigos, não eram complacentes com a audácia. Eles concediam vislumbres, não proximidade. Subir demais era romper a harmonia. Talvez por isso as histórias daquela região estejam repletas de punições celestiais, tempestades, dilúvios, relâmpagos. O céu observava e o homem aprendia, mesmo que por dor, o limite do seu poder. Ainda assim, o impulso não desapareceu. O que começou como zigurate virou mito, depois virou lenda e, por fim, virou modelo. A torre, símbolo da ligação entre o chão e o céu, tornou-se parte do imaginário humano. A cada nova geração, o homem olhava para as ruínas e se perguntava: e se tentássemos de novo? Talvez, desta vez, o céu não nos rejeite. E é justamente nessa teimosia, nessa recusa em aceitar a distância entre o homem e o alto, que começa a verdadeira história da nossa espécie. Porque subir não é apenas um gesto físico, é uma declaração. Um modo de dizer aos deuses, e talvez a si mesmo, que a terra não basta, que o espírito humano só se sente vivo quando desafia os próprios limites. Mas essa vontade de ascender não pararia ali, entre tijolos de barro e orações antigas. Ela tomaria novas formas, mais sutis, mais ambiciosas. O homem aprenderia a transformar o desafio em fé, em ciência, em símbolo, e continuaria, era após era, a tentar tocar o céu. Com o passar dos séculos, o desejo de alcançar o céu deixou de ser apenas uma ousadia arquitetônica e começou a se tornar uma doutrina, uma filosofia de existência. Já não bastava construir torres que tocassem as nuvens. Era preciso descobrir o caminho espiritual que levasse a alma até lá. O impulso de desafiar o alto se refinou. Ganhou rituais, cálculos e preces. Povos diferentes começaram a buscar, cada um à sua maneira, a ponte entre o humano e o divino. Entre todos eles, os egípcios foram os que mais transformaram esse impulso em religião e ciência. Para eles, o céu não era apenas o lar dos deuses, era o destino da alma. O faraó, considerado filho do sol, não morria, ele subia. Sua ascensão era um retorno ao firmamento, onde se uniria a Ra e navegaria eternamente na barca solar. As pirâmides nasceram dessa crença. Aqueles colossos de pedra apontando para o céu eram, antes de tudo, máquinas espirituais. Cada bloco, cada ângulo, cada corredor interno era pensado para conduzir o espírito real da Terra às estrelas. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, foi erguida com precisão astronômica. Seu eixo norte-sul alinha-se quase perfeitamente ao polo celeste, e seus corredores internos se orientam em direção às constelações que os egípcios associavam à vida eterna, como Órion, símbolo de Osíris, o deus da ressurreição. Não era uma coincidência, era um mapa para a eternidade. O homem, pela primeira vez, unia fé e cálculo, geometria e transcendência, na tentativa de atravessar os portões do céu. Os sacerdotes egípcios eram também astrônomos. Observavam o movimento das estrelas e registravam o ciclo das constelações, acreditando que o cosmos era um grande texto sagrado. Cada estrela era uma palavra divina, e entender seu movimento significava decifrar a linguagem dos deuses. Assim nasceram os primeiros observatórios, não com telescópios, mas com templos abertos ao firmamento. De noite, o teto estrelado se tornava o livro mais sagrado do Egito. Na Babilônia, esse mesmo impulso ganhou uma nova forma. Lá o céu passou a ser estudado como um sistema previsível, quase mecânico. Os babilônios foram mestres em observar o movimento dos planetas e associá-los a divindades e presságios. Se os egípcios buscavam a ascensão da alma, os babilônios queriam dominar o conhecimento do alto.
Eles transformaram o céu em um calendário, uma máquina de previsão. Ao anotar os movimentos de Vênus, Júpiter e Saturno, acreditavam que poderiam antecipar guerras, colheitas e até o humor dos deuses. Essa era uma forma diferente, mas igualmente audaciosa, de desafiar o céu, porque quem entende o firmamento, de certo modo, o domina. O astrônomo babilônio era meio sacerdote, meio feiticeiro, alguém que traduzia o mistério divino em números. Assim nasceu a astrologia, esse elo entre o destino humano e a mecânica celeste. Por trás de cada mapa astral antigo havia a mesma chama de orgulho, a crença de que o homem podia ler os pensamentos dos deuses. Outras civilizações também buscaram essa comunhão vertical. Na Pérsia, os magos zoroastrianos viam o fogo como um reflexo do céu, uma centelha divina capturada na terra. Nos templos de fogo, a chama jamais se apagava, pois representava a luz eterna que descia do firmamento. Na Índia, os védicos falavam de uma escada cósmica, o Vajra, pela qual os seres ascendem em direção à verdade suprema. Em todas essas tradições, o movimento era o mesmo: subir, elevar-se, ultrapassar o limite da carne. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa fase seja a fusão entre religião e ciência. O que hoje chamamos de astronomia nasceu como liturgia. O ato de medir os céus era, para esses povos, uma forma de oração. Cada estrela observada era um sinal de que os deuses falavam, e cada cálculo era uma tentativa de responder. O homem, ao levantar os olhos, não queria apenas entender o universo, queria encontrar o próprio lugar nele. Com o tempo, essa busca pela ascensão deixou de ser um privilégio dos reis e sacerdotes. Surgiram rituais que prometiam elevar qualquer alma, desde que ela se purificasse o suficiente. O Livro dos Mortos egípcio é o melhor exemplo disso. Um manual de instruções para o além, cheio de fórmulas, palavras de poder e mapas do céu. A alma que soubesse pronunciá-las corretamente poderia atravessar o firmamento e chegar às campinas de juncos, o paraíso celeste. A ascensão, antes restrita aos deuses, tornava-se uma possibilidade humana. Porém, havia uma tensão silenciosa nesse sonho de imortalidade. Se o homem podia ascender, o que restava aos deuses? O mesmo impulso que movia a fé ameaçava dissolvê-la, e ainda assim ninguém recuou. As civilizações continuaram a medir o céu, a construir monumentos cada vez mais altos e a criar rituais mais complexos. A busca pelo alto tornou-se um vício sagrado, uma necessidade da alma humana. No fundo, o que os egípcios, babilônios e persas faziam era mais do que religião ou ciência. Era a tentativa de vencer a condição mortal. A morte, que parecia um abismo entre o homem e o céu, precisava ser superada. A pirâmide, o templo e o observatório eram apenas degraus dessa mesma escada infinita, e cada degrau subido preparava o terreno para um novo tipo de desafio. Quando o homem começasse a transformar seus mitos em filosofia e seus deuses em metáforas, o desejo de ascender deixaria de ser apenas físico ou espiritual e se tornaria existencial. O céu passaria a ser um símbolo da própria liberdade humana. E foi exatamente isso que os gregos iriam descobrir. Na Grécia Antiga, o desejo de desafiar o céu ganhou um novo idioma, o da metáfora. O homem já não construía torres ou pirâmides para tocar o alto, agora ele erguia mitos. E nessas histórias, o céu continuava sendo o território proibido, mas também o espelho da ambição humana. Os deuses olímpicos, embora tivessem formas humanas, habitavam o topo do mundo, o Monte Olimpo, envolto em névoas e trovões. E os mortais, fascinados e ressentidos, olhavam para aquele pico inalcançável e sonhavam em subir. A mitologia grega é, em muitos sentidos, uma coleção de advertências sobre o preço da ascensão. Entre todas as narrativas, poucas são tão emblemáticas quanto a de Ícaro.
Filho de Dédalo, o engenhoso arquiteto que criou o labirinto de Creta, Ícaro fugiu do cativeiro com asas feitas de cera e penas. Antes de partir, o pai o advertiu: não voe baixo demais, para que a umidade do mar não pese suas asas, nem alto demais, para que o sol não as derreta. Mas a vertigem da liberdade foi mais forte. Ícaro subiu, sentindo o vento do Olimpo em seu rosto, e quanto mais se aproximava do céu, mais acreditava que podia ultrapassar o próprio limite humano. Até que o calor do sol derreteu a cera, e ele caiu no mar. A história de Ícaro atravessou os séculos porque não fala apenas de desobediência, mas de fascínio. Ele representa o instante em que o homem se apaixona pela própria ousadia. O céu, para os gregos, era mais do que o lar dos deuses, era o símbolo daquilo que o ser humano deseja, mas que o destrói se alcançado. A tragédia de Ícaro é a mesma de todos os que ousam ir além do permitido. Outro mito que carrega esse espírito é o de Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para dá-lo aos homens. O fogo, símbolo da razão e do conhecimento, era o que distinguia os deuses dos mortais. Ao entregá-lo à humanidade, Prometeu quebrou a hierarquia cósmica, libertando o homem da dependência divina. Foi o primeiro gesto de rebeldia contra o Olimpo, uma revolução espiritual. Por esse crime, Zeus o puniu com crueldade. Acorrentou-o a uma rocha, onde uma águia devorava seu fígado todos os dias, e ele se regenerava à noite para recomeçar o tormento. Prometeu, no entanto, não se arrepende. Ele se torna o símbolo do espírito humano que prefere sofrer a se submeter. Em sua figura, a mitologia grega reconhece a nobreza do desafio. O castigo divino não destrói sua glória, apenas a consagra. É a ideia de que há algo sagrado no ato de resistir, de afirmar que o homem tem direito ao conhecimento, mesmo que o preço seja a dor. A partir desse mito, o fogo do Olimpo deixa de ser apenas uma chama literal. Torna-se a metáfora da consciência, da luz interior que permite ao homem enxergar o mundo e a si mesmo. Os gregos também falavam dos titãs, seres antigos e colossais que desafiaram Zeus e foram lançados no Tártaro. O mito da titanomaquia é mais uma variação dessa eterna disputa entre o alto e o baixo, o poder e a ousadia. Os titãs, figuras primordiais, representam a força bruta da natureza e a ambição de governar o céu. Quando Zeus os derrota, não é apenas uma mudança de reinado, é o triunfo da ordem sobre o caos, da medida sobre o excesso. A Grécia clássica transformou essa lição em princípio filosófico. Tudo que ultrapassa a métron, a medida justa, atrai a híbris, a desmesura, e esta, por sua vez, chama a nêmesis, a punição. A híbris era o pecado supremo na visão grega, o ato de quem se iguala aos deuses, de quem ignora os limites impostos pela natureza. Mas, paradoxalmente, foi essa mesma híbris que gerou a arte, a filosofia e a ciência. Só porque o homem ousou duvidar dos deuses é que pôde criar o pensamento livre. Assim, a mitologia grega não condena inteiramente o desafio. Ela o reconhece como parte inevitável da condição humana. O que ela ensina é que cada conquista tem um preço e que o céu, mesmo quando alcançado, exige sacrifício. Em tragédias como a de Édipo, essa lição ganha forma humana. O herói que tenta escapar do destino acaba cumprindo-o. Ao buscar a verdade sobre si mesmo, Édipo descobre o horror que estava destinado a viver. Seu erro não é a maldade, mas o excesso de lucidez. Ele quer saber mais do que os deuses permitem e paga com a própria visão. Ver demais é cair, como Ícaro. Saber demais é queimar-se, como Prometeu. Os gregos compreendiam que a luz do conhecimento e o fogo da ruína são, muitas vezes, a mesma chama. O céu, portanto, não era apenas um lugar físico, mas o símbolo do limite. Tudo o que estava acima
seja o Olimpo, a verdade ou a sabedoria, era algo que o homem podia desejar, mas jamais possuir inteiramente. O impulso de subir continuava, mas agora envolto em poesia, filosofia e arte. Cada mito era um espelho onde o homem via refletido seu próprio orgulho. Com os gregos, o ato de desafiar o céu deixou de ser apenas uma transgressão e passou a ser uma vocação. Ícaro, Prometeu e os titãs não são apenas advertências, são arquétipos do espírito humano, que prefere cair tentando tocar o alto do que rastejar em segurança. Essa é a contradição que define o pensamento grego, a consciência de que a grandeza e a ruína nascem do mesmo impulso. Mas à medida que o mundo helênico dava lugar a novas crenças, esse impulso seria reinterpretado. As religiões monoteístas herdariam a desconfiança diante da soberba, mas também a chama da curiosidade. O homem deixaria de sonhar com o Olimpo e passaria a sonhar com o céu de um único Deus, um céu ainda mais distante, ainda mais proibido e, por isso mesmo, ainda mais tentador. Com o advento das religiões monoteístas, o desafio ao céu não desapareceu, apenas mudou de forma. O homem deixou de tentar subir fisicamente até o firmamento, mas passou a buscar algo ainda mais ousado: compreender a mente de Deus. O céu, agora, não era um espaço acima das nuvens, e sim a morada de uma vontade infinita, insondável. O desafio já não era construir torres, mas decifrar o Criador. A antiga ambição de alcançar os deuses se transformou em uma busca intelectual e espiritual, um confronto entre fé e razão, entre humildade e curiosidade. Na tradição hebraica, a história da Torre de Babel continuava viva como advertência. O orgulho dos homens que tentaram erguer um monumento até o céu era lembrado como símbolo da arrogância diante de Deus. O Senhor, ao confundir suas línguas, impôs um limite claro, a fronteiras que a humanidade não deve ultrapassar. E, no entanto, a própria Bíblia é cheia de personagens que tentam, de alguma forma, entender ou questionar o divino. Jó, ao exigir respostas sobre o sofrimento, Moisés, ao subir o Sinai para falar com Deus, ou Enoque, que andou com Deus até ser levado aos céus. Mesmo nas Escrituras, o impulso de subir persiste, mas agora envolto em temor e reverência. O cristianismo herdou esse dilema e o aprofundou. A fé pregava humildade, mas também curiosidade. Deus era o Criador de todas as coisas, e conhecê-las era, de certo modo, aproximar-se dele. Santo Agostinho dizia que buscar a verdade é buscar Deus, mas lembrava que o homem deve fazê-lo com reverência, sem orgulho. Mesmo assim, a mente humana continuava inquieta. O mundo era uma criação divina, mas cheio de mistérios, leis invisíveis e proporções perfeitas. A tentativa de compreender a natureza, esse grande livro escrito por Deus, tornava-se uma nova forma de ascender espiritualmente. Durante a Idade Média, o conflito entre fé e razão tornou-se o grande drama do pensamento ocidental. De um lado, a Igreja alertava para o perigo da curiosidade excessiva, vista como a mesma tentação que levou Adão a comer o fruto proibido. De outro, surgia o impulso filosófico herdado dos gregos, o desejo de entender a ordem cósmica. Os mosteiros se tornaram centros de estudo, e os monges copistas, guardiões do saber. A observação das estrelas, antes associada a cultos pagãos, foi reinterpretada como forma de admirar a obra divina. Mas bastava um passo em falso para que o estudioso fosse acusado de querer ultrapassar os limites da fé. A alquimia nasceu nesse terreno ambíguo. Oficialmente, buscava purificar metais e transformá-los em ouro, mas, por trás disso, escondia uma busca espiritual, a transmutação da própria alma. O alquimista acreditava que, ao compreender os segredos da matéria, tocava o plano divino e, talvez, o próprio Deus.
Era uma forma velada de repetir o gesto de Prometeu, roubando o fogo do céu, só que agora em forma de conhecimento. Misturava-se ciência, fé e misticismo em uma dança perigosa. Alguns viam a alquimia como heresia, outros como a verdadeira ciência sagrada. Paralelamente, florescia a astrologia, herdeira direta da sabedoria babilônica. Os estudiosos medievais acreditavam que os astros influenciavam o destino humano, pois tudo no universo estava ligado pela vontade de Deus. Se as estrelas se moviam em harmonia, era porque seguiam a ordem divina. Ler o céu era, portanto, decifrar o plano do Criador. Essa ideia encantava e assustava ao mesmo tempo. Havia algo de proibido em tentar ler os pensamentos de Deus, mas também algo irresistível. O homem medieval vivia nesse paradoxo, temia o céu e, ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos dele. As grandes catedrais góticas também expressavam esse impulso. Suas torres agulhadas, apontando para o alto, pareciam prolongar as antigas pirâmides e zigurates. Mas agora, o gesto de subir era revestido de humildade. O fiel olhava para as colunas que se erguiam em direção ao infinito e lembrava que só através da fé poderia aproximar-se de Deus. O espaço sagrado tornava-se um microcosmo do universo, cheio de proporções matemáticas e simbologias celestes. Cada vitral era uma janela para o divino, uma tentativa de traduzir a luz do céu em cor e forma. No entanto, nem todos aceitavam a passividade da fé. Pensadores como Tomás de Aquino tentaram reconciliar a razão com a crença, argumentando que compreender o mundo era um modo de glorificar o Criador. A filosofia escolástica nasceu desse esforço, unir a lógica de Aristóteles à teologia cristã. Era uma tentativa de subir intelectualmente sem incorrer na ira divina, um equilíbrio delicado entre o amor à sabedoria e o medo da punição. Mas o perigo da híbris, a desmedida grega, continuava rondando. Muitos sábios foram perseguidos, acusados de tocar o que era sagrado demais. O simples ato de observar o céu podia ser considerado suspeito. Afinal, quem ousava estudar o firmamento estava, de algum modo, tentando compreender o segredo da criação. O mesmo impulso que fazia os monges registrar eclipses e calcular equinócios era o que, séculos depois, levaria Galileu a apontar seu telescópio para o alto. Na transição entre a fé e a ciência, o céu deixava de ser apenas morada divina e tornava-se um campo de investigação. O homem começava a perceber que o próprio ato de buscar respostas era uma forma de oração, mas também uma forma de rebeldia. A fronteira entre a devoção e o desafio tornava-se cada vez mais tênue. Assim, nas religiões monoteístas, o antigo desejo de desafiar o céu não desapareceu. Ele se disfarçou de devoção, de estudo, de contemplação. O homem continuava a tentar tocar o divino, mas agora com palavras, fórmulas e símbolos. O céu permanecia proibido. Mas o pensamento, invisível, intangível, livre, encontrava caminhos para subir. E quando o mundo medieval começasse a se abrir para a ciência e a observação direta, esse impulso adormecido despertaria com força renovada. O homem voltaria a olhar para o alto, não mais como servo, mas como explorador. Quando a Idade Média começou a se dissolver e a razão despertou do longo sono teológico, o céu, que por milênios fora símbolo de mistério e reverência, começou a mudar de significado. Já não era apenas o trono de Deus, tornava-se um espaço a ser medido, compreendido e, quem sabe, dominado. A curiosidade, antes pecado, transformou-se em virtude. O homem passou a acreditar que podia compreender o universo não através da fé, mas pela observação e pelo cálculo. Foi o nascimento da Revolução Científica, o momento em que o olhar humano se libertou das catedrais e subiu aos observatórios. Tudo começou com o gesto de alguns que ousaram duvidar do que era considerado sagrado.
Nicolau Copérnico, ao propor que a Terra não era o centro do cosmos, deslocou o homem do coração da criação. O céu deixou de girar ao redor da humanidade. Era a humanidade que girava em torno do Sol. Esse deslocamento foi mais do que astronômico. Foi espiritual. Pela primeira vez, o homem olhou para o alto sem se ver no reflexo. O firmamento tornava-se um espaço impessoal, regido por leis matemáticas e não pela vontade dos deuses. Depois veio Galileu Galilei, que com seu telescópio rudimentar apontou os olhos para as estrelas e viu o que nenhum homem havia visto antes. Montanhas na lua, luas girando em torno de Júpiter, manchas no sol. O céu perfeito, cristalino e imutável das antigas cosmologias mostrava-se imperfeito, vivo, em movimento. Era como se Galileu tivesse arrancado o véu do divino e revelado o mecanismo oculto por trás da beleza celestial. O gesto foi considerado blasfêmia. A Igreja o condenou, mas o mundo jamais seria o mesmo. O telescópio substituiu o altar. A lente tornou-se a nova janela para o infinito. E o cientista, de certo modo, herdou o papel do sacerdote, aquele que busca decifrar o mistério, que interroga o cosmos em busca de sentido. Só que agora, o sentido não estava mais nos deuses, mas nas leis naturais. O céu era um grande relógio, e o homem, seu relojoeiro aprendiz. Essa nova visão atingiu seu auge com Isaac Newton. Com sua física e sua matemática, Newton conseguiu traduzir o movimento dos planetas em fórmulas exatas. Pela primeira vez, o homem não apenas observava o céu, ele o compreendia. O universo tornou-se uma máquina regida por leis universais, previsíveis, calculáveis. O mesmo impulso que outrora ergueu torres e pirâmides, agora se manifestava em equações e experimentos. O homem que antes subia para rezar, agora subia para medir. Mas por trás da razão iluminada ainda palpitava o antigo desejo de domínio. O iluminismo, com toda sua fé na ciência e na racionalidade, era também uma nova forma de soberba. Ao declarar que a mente humana podia compreender todas as coisas, o homem se colocava mais uma vez em rivalidade com o divino. O céu, antes sagrado, tornava-se um território de conquista intelectual. A linguagem da fé dava lugar à da geometria. As estrelas, antes símbolos de eternidade, tornavam-se corpos físicos obedientes à gravidade. No entanto, mesmo nessa aparente vitória da razão, o fascínio não desapareceu. Quanto mais o homem explicava o universo, mais vasto e misterioso ele se tornava. O infinito, antes habitado por deuses, agora era habitado por perguntas. E o cientista, em sua solidão diante do cosmos, parecia reviver a mesma sensação que antes movia o sacerdote babilônio ou o faraó egípcio, o espanto diante do abismo do alto. A partir do século XVII, o céu virou laboratório. A observação das estrelas se transformou em ciência astronômica. Os experimentos físicos revelavam leis universais. E o estudo do movimento dos corpos passou a descrever tudo, das maçãs que caem às luas que orbitam. A mente humana, embriagada pelo poder de compreender, começou a sonhar em controlar. O que era mistério passou a ser equação, e o que era divino passou a ser mecânico. Com o iluminismo, essa confiança na razão se expandiu. O homem acreditava ter encontrado a chave para o universo. A luz da mente substituiria a luz divina. O lema Sapere Aude, ouse saber, ecoava como uma nova oração. A fé se deslocava do céu para o intelecto. As academias de ciência tornaram-se os novos templos e os livros substituíram as escrituras sagradas. A própria ideia de céu começou a mudar. Já não era um lugar para onde se subia depois da morte, mas uma fronteira que se podia explorar em vida. Essa transformação teve consequências profundas. O homem que antes se via como criação passou a se ver como criador.
A natureza deixou de ser uma mãe a ser venerada e tornou-se um sistema a ser decifrado, desmontado e controlado. A astronomia deu origem à física e a física à engenharia. O olhar que antes se limitava a contemplar o firmamento agora buscava dominar seus segredos. Ainda assim, a antiga ambição não desapareceu, apenas se revestiu de modernidade. Quando Galileu observava as luas de Júpiter, havia em seu olhar o mesmo brilho que movia os sacerdotes de Babel. Quando Newton descreveu a gravitação, havia em sua mente o mesmo desejo de tocar o alto. O espírito humano, mesmo envolto em fórmulas e cálculos, ainda sonhava com a ascensão. O céu, outrora intocável, tornava-se território humano. O que antes era divino agora era objeto de estudo. O que era mistério agora era matéria. A ciência havia roubado o fogo dos deuses e o transformado em método. Mas, como sempre, toda conquista trazia uma nova tentação. Se o homem conseguia entender as leis do cosmos, quanto tempo levaria até querer controlá-las? E foi exatamente essa pergunta que guiaria os séculos seguintes. Porque o desejo de desafiar o céu não terminaria com o telescópio. Ele apenas ganharia motores, asas e foguetes. O homem, enfim, deixaria de sonhar com o voo simbólico de Ícaro e começaria a voar de verdade, rumo às estrelas que antes eram apenas mitos. No século XX, o antigo sonho de desafiar o céu deixou de ser metáfora. Pela primeira vez na história, o homem realmente subiu. As asas de Ícaro, as torres de Babel e os zigurates tornaram-se realidade de aço e fogo. O que antes era mito virou engenharia. Em menos de um século, a humanidade saiu do chão, atravessou o som, rasgou a atmosfera e pousou na Lua. Nenhum outro salto foi tão grande. Nenhum outro gesto humano simbolizou tanto o desejo ancestral de tocar o divino. Quando os irmãos Wright fizeram seu primeiro voo em 1903, não estavam apenas testando uma máquina. Estavam revivendo um instinto que dormia há milênios, o de elevar-se acima da terra, de olhar o mundo de cima, de desafiar a própria condição mortal. O avião foi o novo templo e o piloto, o novo sacerdote do ar. Subir ao céu já não era mais privilégio dos deuses ou metáfora dos poetas. Era questão de técnica, cálculo e coragem. O céu, pela primeira vez, estava ao alcance das mãos. Mas o século XX não se contentou em voar. Em poucos anos, os motores ganharam potência, os aviões atravessaram oceanos, os bombardeiros cortaram continentes, e a humanidade percebeu que, junto com o dom de subir, havia herdado o poder de destruir. O mesmo impulso que buscava o alto também criava ruína. O céu, antes símbolo de transcendência, se tornava palco de guerra. No meio das nuvens, os homens travavam batalhas que antes pertenciam apenas aos deuses. E então veio o passo seguinte, o espaço. Quando Yuri Gagarin, em 1961, olhou a Terra pela escotilha de sua cápsula e disse: "A Terra é azul", o planeta inteiro sentiu o eco daquele olhar. Era como se a humanidade, depois de milênios olhando para o alto, tivesse finalmente virado o rosto e visto a si mesma de fora. Naquele instante, o céu deixou de ser mistério e se tornou caminho. Não havia mais fronteiras entre o sagrado e o técnico, entre o mito e a máquina. A corrida espacial foi a expressão mais moderna da velha arrogância humana. Estados Unidos e União Soviética competiam não apenas por poder, mas por um símbolo: quem chegaria primeiro ao trono dos deuses. A Lua, silenciosa testemunha de tantos sonhos, tornou-se campo de disputa ideológica. Quando Neil Armstrong deu seu passo e disse que era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, ecoava, sem perceber, o mesmo desejo que moveu os construtores de Babel. O céu, mais uma vez, havia sido conquistado. Ou, ao menos, parecia ter sido. Mas o que aconteceu depois foi revelador.
Assim como nas antigas narrativas, a ascensão foi seguida por silêncio. A lua não trouxe respostas, nem a imortalidade prometida. Trouxe um espelho. Do alto, a terra parecia frágil, solitária, suspensa no vazio. E aquele olhar que antes buscava domínio começou a se tornar contemplação. O homem que subiu para vencer começou a perceber a própria pequenez. Era como se, ao tocar o céu, tivesse reencontrado o mesmo sentimento que movia os sacerdotes e os sonhadores: o espanto diante do infinito. A tecnologia, porém, não parou. Vieram os satélites, os telescópios espaciais, as sondas que atravessam o sistema solar. Hoje, nossa presença no céu é constante, ainda que invisível. Ondas de rádio, sinais de GPS, transmissões e dados orbitam a Terra sem cessar. Vivemos conectados a um firmamento eletrônico, uma nova forma de onipresença. O céu tornou-se digital. As estrelas são agora plataformas, e os deuses foram substituídos por algoritmos que observam tudo de cima. Entretanto, por mais que a tecnologia avance, a sensação é a mesma. O alto continua chamando. As missões a Marte, os planos de colonização espacial e os telescópios que captam a luz de galáxias distantes são versões modernas de um desejo antigo. Queremos saber o que há além e, ao mesmo tempo, tememos o que poderemos encontrar. Talvez o homem nunca tenha buscado realmente os deuses, mas a si mesmo. Uma imagem refletida no infinito. Uma resposta para o vazio que o habita. O céu moderno é também um espelho do espírito humano. Cada foguete lançado, cada satélite colocado em órbita, cada foto do universo profundo é uma tentativa de entender o próprio significado de existir. Em vez de oferendas, oferecemos cálculos. Em vez de orações, equações. Mas no fundo, o gesto é o mesmo. Tentar transformar o desconhecido em compreensão. Subir, ainda que o destino seja incerto. E há um paradoxo. Quanto mais o homem sobe, mais percebe o abismo que o separa de qualquer certeza. As imagens do cosmos revelam não um paraíso, mas um vazio insondável. O espaço, tão grandioso, é também silencioso e indiferente. Talvez o castigo moderno não seja mais uma torre derrubada, mas o peso do próprio infinito. Nós o alcançamos, mas ele não nos responde. Ainda assim, continuamos, porque esse impulso de desafiar o céu é também o que nos define. É o motor da curiosidade, da arte, da ciência e da fé. Somos uma espécie que não se contenta em ficar no chão. Mesmo quando caímos, continuamos olhando para cima. Hoje, ao observarmos foguetes sendo lançados e sondas viajando rumo a outras estrelas, é impossível não pensar que ainda estamos contando a mesma história. A história de uma criatura que, desde o barro, tenta alcançar a luz. A diferença é que agora o céu não é apenas morada dos deuses, é também a promessa de um novo lar. Talvez não estejamos mais desafiando o divino, mas tentando reencontrar nele um sentido. Talvez o céu nunca tenha sido inimigo, mas o espelho do nosso desejo de eternidade. E se um dia conseguirmos habitar as estrelas, talvez o que encontraremos lá não seja um trono ou um castigo, mas apenas o eco daquilo que sempre fomos, seres que olham para o alto e sonham.